Filipenses 1. Todos acharam? Amém. Versículo 12. Olha o que diz versículo 12. Quero ainda, irmãos, irmãs, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e ciúmes, porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Os que fazem por inveja, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo estava preso aqui. Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado estou em aperto, constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, um motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra diante dos nossos olhos. Obrigado por ela, porque essa palavra nos inspira, essa palavra nos motiva, nos traz esperança, porque é a palavra revelada de Deus. Por isso, traga agora, Pai, toda pessoa, toda mente aqui, especialmente que estão dispersas agora, mente dispersa, volte para o Senhor agora, Pai, porque é pelo ouvir da tua palavra que Deus vai movendo e transformando as nossas vidas. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, aqueles que estão me vendo, ouvindo pela TV e pela internet. E usa-nos, Pai, ministra nesse momento o nosso coração. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Agora, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Preguei aqui algumas semanas atrás nesse texto. Essa aqui é uma carta, irmãos, onde a alegria, o regozijo, o gozo são expressos de muitas maneiras aqui. E nós sabemos, eu disse aqui na última vez, que nessa carta, por mais de 16 vezes, encontramos essas palavras do apóstolo Paulo. Agora, pense comigo aqui, como alguém preso num lugar terrível, como era a prisão em Roma, onde Paulo havia sido colocado, sem nenhuma condição humana, pudesse escrever uma carta com tanta alegria no seu coração, falando de ânimo, falando de alegria, de regozijo.
Só quem está em Cristo Jesus entende a verdadeira libertação, o poder da ressurreição e o poder da expiação. E aquilo que aconteceu no dia que Jesus morreu por nós, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre a igreja. E como nós, na verdade, celebramos na Santa Ceia a vitória de Cristo sobre todas as coisas, é capaz de que no meio do caos você tem motivos e razões para adorar a Deus. Você quer dizer? Diga amém. Irmãos, isso aqui faz toda a diferença. Essa carta é tremenda. Eu quero sugerir você que lê ela toda essa semana. Faça um exercício bíblico essa semana de ler essa carta de apenas de 4 capítulos, porque nela nós encontramos essa verdade. Veja só, irmãos, é nessa carta, no capítulo 4, no versículo 4, que ele faz essa declaração maravilhosa, poderosa: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um homem preso no estado caótico, de miséria, de humilhação, escreve para uma igreja que ele fundou e amava, a igreja de Filipos, falando para aquele povo: gente, vamos alegrar. Mais uma vez eu digo para vocês, vamos alegrar no Senhor. Quem é que pode fazer isso? Só a pessoa encharcada da presença de Deus na vida dela. Talvez se você escrevesse essa carta, ou eu, nós íamos reclamar aqui, nós íamos murmurar nesta carta. Irmãos, não é verdade? Quantas vezes por coisas tão pequenas, tão insignificantes, a gente murmura, reclamamos, parecendo criança, gente matura, reclamamos de tudo. Mas Paulo, num estado como este, ele vem e nos encoraja. E é por isso que no mesmo capítulo 4, no versículo 13, ele vem e declara: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso comigo? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo estava com o seu corpo limitado numa prisão, mas o seu espírito estava livre para Deus. Paulo estava ali apenas com o corpo limitado, mas o seu coração aberto para as grandes manifestações de Deus. Por isso que ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Que lição tremenda para cada um de nós, minhas irmãs, meus irmãos, neste momento, quando muitas vezes cada um de nós aqui, isso é comum hoje, nós enfrentamos as lutas da vida. Nenhum de nós aqui está isento das lutas da vida. Uma hora você está bem, tudo está bem, o casal trabalha, os filhos vão bem, está tudo sob controle, todo mundo com emprego, a empresa que é empresário cresce, o profissional liberal está cada dia progredindo mais, está expandindo o seu trabalho, colocando no seu escritório, se é advogado, outro advogado, se é outro tipo de trabalho, lá ele está crescendo. Mas há momentos que as coisas podem ser mudadas. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, a circunstância não vai nos afetar. É isso que Paulo quer nos ensinar aqui nesta noite. E aqui, irmãos e irmãs, há alguns fatores essenciais que eu quero lembrar nesta noite. No domingo que eu preguei, alguns domingos atrás, nesse texto, eu falei sobre a importância de nós termos uma perspectiva correta para a nossa vida. Depois eu abordei um segundo aspecto, que era a importância de nós estabelecermos prioridade na nossa vida. Mas hoje eu quero falar que nós precisamos de um novo poder. Novo poder. Porque o Evangelho é poder, a Bíblia é poder. Paulo, quando escreve na Romanos capítulo 1, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o versículo 19 diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então vamos pensar um pouco sobre este versículo. E nele nós estamos aprendendo, primeira lição: precisamos de um novo poder
para viver. Poder. Em primeiro lugar, Paulo, ele usa aqui nesse texto, na verdade, duas fontes de encorajamento. Duas fontes que vai gerar encorajamento em nós. A primeira fonte, quando ele, no versículo 19, ele diz que ele iria se regozijar, ele teria vitória. Ele diz, por causa das vossas orações. Ele usa a expressão súplica. Na Bíblia há vários tipos de oração. Nós fazemos oração de intercessão, oração de louvor e oração de súplica e outros tipos de oração. Paulo está falando que os irmãos que o acompanhavam, eles estavam intercedendo, suplicando, orando por ele. Está falando sobre oração por detrás da vida do apóstolo Paulo. Em outras palavras, ele está dizendo que pelo poder da oração da igreja, pelo poder da oração dos irmãos, pelo poder da oração daqueles que o acompanhavam, ele teria a libertação, ele teria a vitória, ele seria o homem cheio da provisão de Deus, por causa do poder da oração. E presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem prazer na oração. O crente, o cristão que não ora, ele se torna um cristão fraco. Ele se torna um cristão religioso. Ele se torna uma pessoa vulnerável na sua fé e na sua convicção, porque ele não ora. Porque a oração, ela estabelece em nós um vínculo de compromisso, e ao mesmo tempo nós nos tornamos, cada um de nós aqui, irmãos, o recipiente da manifestação do poder de Deus. É pela oração. Quando a igreja orava em Jerusalém, o lugar tremia. A oração pode todas as coisas. Eu tenho várias vezes aqui ensinado que a oração é o único elo que o diabo não consegue quebrar. Você pega uma corrente com elos, e quando você pega esses elos de uma corrente, a oração é o único elo que o diabo não consegue quebrar, porque ela é marcada pela presença gloriosa de Jesus, que vem e encharca o nosso coração. Como é que você vai ter uma vida cheia se você não ora? E sabe, irmãos e irmãs, eu quero ser bem sincero com vocês. Sou pastor há 42 anos, nessa igreja vai fazer 35 anos. Todos nós temos tempo para a oração. Não é questão de tempo. Não é questão de tempo. Mas é uma questão de prioridade cristã na nossa vida. Quando eu decido arranjar tempo para buscar a Deus, experimentar Deus na dimensão da oração, porque tudo aquilo que eu tenho motivação eu faço. Se eu sou uma pessoa que gosta de pescar, eu arranjo tempo para pescaria. Se eu sou uma pessoa que gosta de futebol, eu arranjo tempo para jogar meu futebol. Se eu sou uma pessoa que gosto de andar no shopping, eu arranjo tempo para ir para o shopping. Se eu sou uma pessoa que, na verdade, eu gosto de cuidar do meu corpo, eu arranjo tempo para a academia. Para tudo que eu sou motivado, eu tenho tempo. Nada de errado nisso. Parabéns, você que gosta de pescar, que pesque mais. E traga um pedaço de um peixe gostoso que eu aceito. Você gosta de futebol, curta o seu futebol. Você gosta de passear, não há nenhum problema com isso. Você que gosta de fazer musculação, maravilhoso, vai fazer bem para o seu corpo. Mas aonde está a prioridade nossa, irmão, no nosso exercício espiritual? Da oração. Com a oração é tão importante. Eu estou certo, versículo 19, de que isto mesmo, pela vossa oração, é a oração dos irmãos, é a igreja que ora, o milagre vem pela oração. Irmãos, nesses anos todos que nós estamos fazendo é isso aqui na Igreja Central. Eu sou o guardião da visão. Nós construímos uma torre de oração, vocês ajudaram. Nós temos oração 24 horas, agora nós estamos aqui, tem alguém orando lá. Você vem aqui 1h da manhã, tem alguém orando. Ontem, com aquela chuva todos esses dias, com trovões barulhentos, aí a pessoa na torre de oração orando. Você vem 4 horas da manhã, tem alguém orando. Você vem qualquer horário do dia, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, oração. 6h30 da oração amanhã, nós estamos aqui em oração, 6h30. Hoje é um dia pesado, estou pregando em 3 cultos, irmãos. Pregar
cansa, porque a sua mente, seu coração, seu espiritual, ele fica, na verdade, pesado, no sentido de concentração do que você está fazendo. Amanhã, 6h30, estaremos aqui em oração. Mas o que é isso? Só pode ser prioridade. Nós vamos fazer agora 24 horas de oração. Você pode vir orar a qualquer hora. Vamos fazer uma vigília de oração lá na chácara. Oração não falta. Por quê? Porque nós entendemos, segundo a palavra de Deus, a importância do ministério da oração na nossa vida. Irmãos, e a igreja, isso aqui, essa reunião nossa, é reflexo, é fruto do que acontece no individual de cada um de nós. Se nós somos pessoas cheias de Deus, o culto vai ser transbordante. Se o culto é cheio de incrédulos, o culto vai ser pesado e maçante. Nós, a igreja, somos cada um de nós. É o entendimento de cada um de nós, é a caminhada de cada um de nós, é a prioridade de cada um de nós, o lugar de Deus na nossa vida. E Paulo sabia que numa hora de crise, só o poder da oração, porque, irmãos, a oração chega a qualquer lugar. Qualquer lugar. Ninguém consegue impedir a oração de chegar em qualquer lugar. Mas se nós oramos, como nós vamos agir no mundo espiritual através da ação dos anjos de Deus, do ministério do Espírito Santo, sem a igreja se mobilizar pela oração? Sabe, irmãs e irmãos, nós precisamos de poder. Às vezes podemos perder o foco. E quando nós perdemos o foco, nós podemos ir para o caminho do desânimo. E o caminho do desânimo enfraquece a nossa força. E nós podemos tropeçar e cair. A oração é uma grande fonte. Oração dos irmãos. Quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler para vocês, que isso aqui é muito importante, está na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo 25 diz assim, olha, veja só, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, olha o que Paulo diz, olha que oração curta, olha que pedido mais singelo: irmãos, orai por nós. Diga assim, irmãos, orai por nós. Só a galeria, irmãos, orai por nós. É isso aí, Paulo é um homem que estava sempre buscando, invocando e pedindo a oração. Então, se nós quisermos experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos envolver e usar essa fonte de encorajamento, que é, então, a oração. Mas há uma segunda verdade nesse texto aqui. Ele não só fala desta fonte da oração, mas ele fala de uma segunda fonte. Olha aí o versículo 19. Pela vossa súplica, por que mais? E pela provisão, lê para mim aí, provisão do Espírito de Jesus Cristo. O que é isso? Espírito Santo. Pela provisão do Espírito Santo. Paulo está dizendo a importância do ministério do Espírito Santo na nossa vida. Paulo está nos encorajando a sermos dominados pelo Espírito Santo. Paulo está nos encorajando a sermos cheios do Espírito Santo. E quando nós lemos as epístolas de Paulo, é isso que nós aprendemos. Paulo encoraja. Quando ele fala, no começo da igreja em Tessalônica, ele fala como que o Espírito Santo, eles foram lá no poder do Espírito Santo. E fala de uma igreja que foi modelo, versículo 7, capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes, da Macedônia, de uma região pequena, e da Caia, de uma grande região. Vocês, porque vocês receberam o Evangelho, não foi em sabedoria humana, não foi uma questão de religião, não foi uma questão da tradição, mas foi no poder do Espírito Santo que muda, transforma e opera grandes sinais e maravilhas. Se quer Deus, diga amém. A igreja precisa, irmãos, e nós precisamos entender isso e sermos encorajados por esse poder maravilhoso, porque precisamos de um novo poder para ter uma vida de vitória na nossa casa, educação dos nossos filhos, nosso futuro, nossos planos, nossos sonhos. Nós precisamos desse poder. Esse poder vem pela oração, esse poder vem
pelo poder do Espírito Santo. Paulo usa uma palavra aqui impressionante no grego chamada apokaradokia. Apokaradokia é uma expressão que ele diz o seguinte, ele quer dizer, nunca perder o olhar, é firmar o nosso olhar naquilo que é certo. É isso que ele quer dizer isso. Paulo tinha essa esperança, Paulo sabia que gerava esperança. Quando ele sabia que o Espírito Santo de Deus na nossa vida podia fazer toda a diferença na vida, não só dele naquela época, mas da nossa própria vida hoje. A igreja tem urgência de crescer no poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos e irmãs, o Espírito Santo não é cair e fazer chimelique no chão, bater a cabeça, entendeu? Entrar numa crise, ficar tremendo mão e pé, etc. Isso a emoção cria. O Espírito Santo traz consciência, traz maturidade, traz compromisso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é como Paulo. Paulo era um homem convicto, ele vivia uma vida de poder, a ponto que ele estava preso, mas ele se sentia livre, a ponto que ele estava em sofrimento, mas ele não reclamava, um homem que estava ali naquela situação, mas um homem feliz, por causa do quê? Porque ele era dominado, independente da circunstância, por aquele que move e pode todas as coisas. É isso que ele quer fazer conosco, meus irmãos, minhas irmãs. Irmãos, ministério é vida sobrenatural. Vocês viram o testemunho da irmã agora há pouco aqui? Você viu o que o poder de Jesus faz na vida de uma pessoa? É sobrenatural. Se você não crê no sobrenatural, se nós não pregarmos aqui o sobrenatural, se nós encorajarmos você a experimentar o sobrenatural, a sua vida vai ficar a vida inteira do mesmo jeito, não vai mudar nada. Você vai continuar como você há anos do mesmo jeito. Mas quando nós experimentamos o sobrenatural, tudo muda na nossa vida e na nossa experiência. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos de alicerçar a nossa vida nessas duas fontes. Quero convidar você a exercitar isso na sua vida cristã, oração e vida cheia do Espírito Santo. Porque quando nós apagamos o Espírito Santo, e a Bíblia diz, Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Não é para fazer isso. Quando você esquece, quando você vive a sua vida e você perde o foco, você começa a enfraquecer. Ele não é para você apagar, ele quer que você continue sendo uma pessoa forte, porque é na força e no poder do Espírito Santo. Nada, absolutamente nada, poderá nos abater. Quando eu sou um crente de oração e cheio do Espírito Santo, irmãos, pode vir o que quiser, venham o que tem que quiser, eu estou firme, confiante, porque Ele está comigo e opera em mim. Você quer isso? Diga amém. Ele quer fazer isso na sua vida, Ele quer fazer isso na sua vida nessa noite. Mas é uma segunda verdade aqui, versículo 21. Quando nós estamos pensando Jesus Cristo acima de tudo sempre, olha o versículo 21. O que diz o versículo 21? Vamos lá. Diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou outras versões diz, e o morrer é ganho. Veja só, irmãos, o que Paulo quer nos ensinar aqui? Eu preciso para ter uma vida no poder de oração e unção do Espírito Santo, vida cheia. Você ouviu isso aí, já expliquei. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, nós precisamos de um propósito para viver. Porque Paulo tinha esse propósito. E é por isso que Paulo viveu feliz. Ele foi degolado. Paulo teve o pescoço, a cabeça cortada. Eu tenho a impressão que quando fizeram isso com Paulo, ele nem percebeu. O Espírito Santo que habitava dele não fez ele sofrer dor nenhuma, sentiu nada, etc. Ele estava bem, etc. Degolaram Paulo, ele caiu. E quando ele estava caindo, os anjos vieram, pegaram o Paulo, o corpo caiu, porque isso aqui é massa, aqui vai ficar para trás, você pode embelezar, fazer plástica aqui, esticar, colocar cabelo, fazer o que quiser, fazer o que cirurgia que você quer, isso é massa, vai ficar aqui, mas a sua vida vai subir. E naquele exato momento, quando Paulo perdeu a consciência da realidade dessa vida, ele estava sendo levado pelos anjos para a presença de Deus.
Porque Paulo tinha um propósito: em tudo agradar a Jesus Cristo, fazer aquilo que Jesus Cristo queria que ele fizesse, não abrir mão das suas convicções. E olha o versículo onde diz, Paulo está dizendo: para mim o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro, é ganho, não faz diferença para mim. Paulo está dizendo: viver ou morrer, vivo ou morto, eu vou estar com Jesus Cristo. Por causa do quê? Porque ele tinha um propósito na vida dele. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre a vida após morte, mas só posso dizer uma coisa para você aqui: é o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs. A Bíblia é muito clara, que quando nós morremos, imediatamente nós vamos levados pelos anjos para a presença de Deus. E se você se arrepender e querer voltar, você não quer mais. Quando você sentir que você está saindo, você fala: mas se a minha família, meus filhos, meus netos, você queira mais? Aí você fala: não quero voltar, me leva, eu quero ir embora, Paulo sabia que a morte era somente uma porta de entrada para estar com Cristo Jesus. E essa experiência de morte e vida que Paulo está falando, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro, fala o seguinte, irmãos: com relação à morte, a morte, quando nós saímos da realidade desse mundo, desse nível de vida, nós vamos ter a experiência da união e da reunião. Vou falar só isso sobre esse tema hoje à noite. União com Cristo, porque Ele já está lá nos esperando. União com Ele. E reunião com aqueles que para lá já foram, que passaram por aqui. Seus parentes, seus amigos, aqueles que nos evangelizaram. Paulo, Abraão, Jacó, Lídia, Sara, essas mulheres extraordinárias da Bíblia, aquelas pessoas que viveram e pagaram o preço pela obra de Cristo na sua vida, eles já estão lá. E nós vamos estar tão encantados com eles, pela experiência deles, que não vai lembrar de nada daqui. União e reunião. Então, quando Paulo está dizendo assim: para mim o viver para mim o morrer é Cristo, o viver é lucro. Quando Paulo faz esta afirmação: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Paulo está dizendo o seguinte: não importa. Por quê? Por quê? Talvez você não fale assim, porque você ainda não fez um propósito para o seu viver. Você não tem segurança, você não tem certeza, você não sabe quem Jesus é. Porque, irmãos, quando você começa a conviver com Jesus, é tão maravilhoso que você não quer outra coisa. Sabe, irmãos e irmãs, presta atenção aqui, ó. Há muita gente bem sucedida na vida, mas sem nenhum propósito. O que vale? Eu pergunto para você aqui: o que vale isso? O que vale isso? Vale nada. Não tem propósito. Não tem propósito. Conheci uma pessoa esses dias muito rica. Foi condenado, ficou preso, o dinheiro comprou a liberdade, está solto, vive escondido, e para lá e para cá. Alguém falou: o senhor pode orar com essa pessoa, etc. Diz que tem milhões em dólares escondidos. Milhões aqui em Londrina. A pessoa perdeu o propósito. Do ponto de vista de dinheiro, foi bem sucedida. Como ganhou, não sei, nem quero saber. Mas tem gente que acha que tendo um monte de bens ao seu lado, é a felicidade dela, ela não vai levar com ela. Por isso que Paulo, ele diz o seguinte: para mim, versículo 21 é lindo: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós então precisamos estabelecer essa questão do propósito. E aqui vem a pergunta: qual é o nosso propósito? Eu quero trazer isso mais pessoal. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito nesta vida, meu irmão, minha irmã? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você definir isso hoje à noite, esse culto vai marcar a sua vida para sempre, até a eternidade.
Mas se você não definir isso, você vai continuar do mesmo jeito. Paulo viveu uma experiência nova, porque ele estabeleceu o propósito do seu coração. Irmãos, irmãs, eu quero caminhar para o encerramento desta noite. Lembrando o seguinte: não estaremos prontos para viver para Cristo enquanto não tivermos tempo para, ou estarmos prontos para servir a Cristo. Servir a Cristo. Paulo servia a Cristo. Paulo tinha tudo para ser o reitor da Universidade de Roma. Ele era um dos homens sábios, estudou aos pés de Gamaliel. Ele era romano e nasceu de uma mãe judia e era judeu. Duas raças dominavam o mundo naquela época. Ele tinha privilégios como romano, tinha privilégios como judeu. Poderia, mas ele escolheu Jesus Cristo. Sendo esse homem acadêmico preparado, Paulo decidiu, para sobreviver, fazer tendas. Não havia arquitetura, não havia engenharia naquela época como o de hoje. Não havia faculdade de engenharia. O povo morava em tendas, então ele fazia tendas. Ele trabalhava no inverno fazendo tendas, aí ele vendia para ter dinheiro no verão para sair fazendo o quê? Pegando os iates mais caros para as ilhas gregas? Não. Para beber Coca-Cola no verão? Não. Para pregar o Evangelho. Ele ia nas cidades, ele ia de casa em casa, ele falava nas sinagogas. Paulo, ele teve um propósito de vida. Ele não juntou coisas aqui neste mundo para dizer para os outros: veja só que eu sou rico, eu sou poderoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas ele disse o seguinte: eu quero, na verdade, cumprir o que Jesus me chamou para fazer. E foi plantando igrejas em todos os lugares, até acabar o dinheiro. Propósito de vida. Qual é o nosso propósito? Irmãos e irmãs, Deus quer usar você, que Deus quer nos usar, como nunca nos usou. Quer fazer coisas grandes através de nós. E você não tem que mudar a sua profissão. Ninguém precisa mudar a profissão para ser um Paulo hoje. Estava lendo esses dias e eu encontrei uma linda poesia, na verdade um hino poético de um hinologista famoso chamado Will Thompson, escocês. Ele diz assim, com isso eu quero encerrar essa palavra nessa noite: Cristo é o meu mundo inteiro para mim, minha vida, minha alegria, enfim, minha força de dia a dia. Sem Ele certamente não resistiria. Quando estou triste, eu o procuro, pois nenhum outro me faz tão seguro. Quando estou triste, Ele me reanima, pois Ele é o meu amigo de cima. Obrigado, Pai, por esta noite, pela Tua palavra que encoraja tanto o nosso coração. Senhor, aqui há pessoas, irmãos, irmãs, amigos, que estão me ouvindo pela televisão, pela internet. Pai, que a Tua palavra, que tem poder como espada de dois gumes, possa penetrar a vida de cada um de nós. Que esta noite, este momento, seja um momento de milagre na vida de cada um de nós. Ministra o nosso coração e enche-nos da Tua verdade. No nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém, amém, amém.